Bom dia aí, galera. Firmeza. Bom, iniciei aqui a nossa gravação da aula de hoje, né? Já conversamos um pouquinho aí. A gente vai dar sequência, né? Na verdade, o nosso módulo está chegando na reta final. Eu vou passar, né? Coisas importantes para vocês aprenderem a trabalhar, né? Com o Excel. Então, a gente vai trabalhar hoje com gráficos. Anotem aí, tá, gente? A gente vai trabalhar com gráficos. A gente vai trabalhar com filtros. A gente vai trabalhar com formatação condicional, tá? Então, hoje, basicamente, é mais trabalhar com não a questão operacional, né? Como eu falo, operacional é a questão das funções, né? Fórmulas e funções, mas sim trabalhar mais com a questão de formatação, com a questão de aparência, tá? Eu preciso passar isso para vocês. Eu estou tentando trabalhar com vocês da melhor forma possível, tendo em vista que muitos estão mexendo com o celular, né? Então nem todas as ferramentas que a gente explica né, no app, né, no programa instalado no computador, a gente acaba conseguindo fazer no app do celular ou online, tá bom? Então, mas tem algumas coisas que eu preciso passar, mesmo que você não vá conseguir fazer no app, tá? Porque você precisa saber, você precisa aprender, você precisa conhecer o recurso para poder colocar em prática, né, numa situação real dentro da empresa, tá bom? O Japa está perguntando aqui, professor, você vai gravar a aula de hoje? Sim, as aulas são gravadas, tá? As aulas são gravadas. Só a aula passada, né? Não, a aula passada eu gravei. Eu fiz uma gravação depois da aula de vocês e coloquei lá no ar, tá? Eu estou gravando todas as aulas. Todas as aulas estão sendo gravadas, tá, Japa? Beleza, depois você assiste a gravação. O importante é que você tá vendo em tempo real. Caso tenha alguma dúvida, vai ficar gravado, né? Todas essas dúvidas, tá bom? E a gente vai continuar. Vocês vão poder continuar fazendo a venda das gravações. Que, gente, as gravações, eu tô colocando as gravações, não é para que eu tenha alguma coisa, né? Ganhe alguma coisa com isso. Até porque as gravações elas estão sendo feitas em tempo real. Não estou editando, não estou fazendo nada. Eu estou gravando a aula, né? Posto lá no canal no YouTube que eu criei. Posto lá para vocês poderem assistir em qualquer momento. Você, o pai, a mãe, né? Um primo, um tio, quer aprender alguma coisa nova de Excel, quer revisar alguma função, tá? Então, vocês devem entrar lá no canal, devem assistir, devem ver 2, 3, 4 vezes, até vocês tirarem as dúvidas, né? Foi até legal, né? A intenção não é essa, né? A intenção não é essa, mas essa semana teve um aluno, né? Não vou citar nomes aqui, que não é a intenção, mas teve um aluno que elogiou o canal, falou que está aprendendo assistindo, tá com dúvida, assiste 2, 3 vezes até pegar, né? Que é um diferencial que às vezes na sala de aula acaba não tendo, né? Aqui a gente em tempo real também, a gente acaba sendo muito objetivo, né? Até pela questão de internet, tempo e por aí vai, mas foi um elogio, né? Positivo, né? Então isso faz com que eu aí, né, e os professores possamos tentar melhorar aí a nossa didática aula a aula, tá? Então, pontuando aí pro Eric, né? Acordou atrasado, Eric? O que aconteceu? Tomou uma chave de cobertor? A gente vai trabalhar com filtros, a gente vai trabalhar mais na parte de formatação. Então, a gente vai trabalhar com filtros,
a gente vai trabalhar deu até branco agora, com gráficos e formatação condicional, tá? Para poder auxiliar. Dá até para eu começar a explicar macros para vocês, tá? Macros, mas se eu passar macros para vocês, dificilmente vocês vão conseguir fazer no celular, tá bom? Mas eu prometo aí que assim que a gente puder ir para a escola fisicamente, a gente vai montar um intensivão de Excel e vamos trabalhar com essas coisas mais avançadas de Excel, macros de gravação, trabalhar com VBA também, tá bom? Então vamos lá, gente. Vou mudar a minha tela aqui para que vocês possam ver a minha planilha, beleza? Vou mudar também minha tela aqui do meu gravador, para que também possa estar vendo a planilha. Ó, a gente tá em 8 pessoas, agora todo mundo tá vendo a aula, gostei. Tá todo mundo lá online. Bom, todo mundo vê aqui a planilha, né? Bom, essa planilha que aqui está, né? Vou dar até um print na tela e jogar aí no Discord. Essa é uma planilha que também vai estar lá na sala Google, tá? Só que é o seguinte, eu não vou explicar as fórmulas aqui, tá bom? Vai ser no mesmo estilo da planilha do exercício passado, tá? A planilha tá aí, tá identificada, aonde tá colorido, vocês vão ter que usar as fórmulas de acordo com a interpretação dos enunciados aqui que vocês têm, e vocês vão ter que fazer ela, tá bom? Lá tem essa e tem uma outra planilha também no mesmo sistema, tá? Por quê, gente? Porque a gente vai fazer uma prova na semana que vem, uma prova prática e uma prova teórica. A prática já está elaborada, foi montada com muito carinho, e a teórica vou começar a montar hoje, tá? Então fica a dica aí para vocês, por isso que eu até comentei de vocês reverem os vídeos, para que vocês possam fazer a prova. E como é prova eu não adianta mandar mensagem, né? Que aí eu não vou conseguir tirar para vocês, tá bom? Que a intenção da prova realmente é ver o grau de conhecimento de vocês. Vamos lá. Cadê o Robert Ivan? Robert Ivan eu não vi aí, não entrou ainda o Robert Ivan, mano. Rafael Tavares. Rafael também entrou um pouquinho atrasado, né, Rafael? Mas beleza, importante que vocês estão aí. Vamos lá, primeiramente, gente, a gente vai trabalhar com um filtro, tá? O que o filtro ele proporciona pra gente? Ele proporciona a gente escolher um dado, né? Escolher um dado em específico. Então, por exemplo, essa planilha aqui, eu tenho nome de produto, eu tenho o item, né, que seria um código, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre, eu tenho soma, eu tenho média, eu tenho maior, menor, máximo, mínimo. É uma planilha muito rica de informações. Então, o que o filtro ele possibilita? Ele possibilita eu escolher, né, uma área, e através dessa área selecionada, ter uma análise mais simplificada de uma informação, tá? Então, para a gente poder trabalhar com o filtro, a gente tem que trabalhar aqui com esse cara, ó, com esse cara chamado dados, tá? Esse carinha chamado dados. E aí você tem aqui esse cara, né, chamado filtro. Então você vai clicar nesse cara. Quando você clica nesse cara, primeiramente eu selecionei a área, é importante eu frisar isso, tá? Eu selecionei a área que eu quero o filtro. E percebam aqui, ó, eu vou dar um zoom. Percebam aqui que ele apareceu essa setinha, né? Essa setinha é conhecida como drop down, né? É uma
uma setinha de acesso rápido. Então, quando você clica nessa seta, você clica aqui na setinha, você tem aqui, né, as possibilidades de você filtrar, tá? A parte mais usada do filtro é essa daqui, ó, tá? Por exemplo, eu quero selecionar tudo, então a minha planilha ela está mostrando tudo. Aí, por exemplo, eu quero visualizar, na verdade, né, somente o valor 50. Quero visualizar somente o valor 50. Então eu vou clicar somente no 50, somente o 50 vai estar ativo e vou clicar em OK. O que ele me fez? Ele me reduziu a planilha. Percebam, não é que sumiu, tá, gente? Tá tudo oculto, tá? E só me deixou aqui, no caso eu fiz o filtro pelo primeiro trimestre, ele só me deixou aqui o valor 50 no primeiro trimestre, tá? Então, quero ver só o valor 60. Lembrando que eu tô aqui no primeiro trimestre. Só o valor 60. Quero ver só o valor 70. Né? Ah, eu quero ver se eu deixei alguma coisa em branco. Né? Eu esqueci de preencher alguma informação. Aí você vem aqui em vazias, que aí ele vai mostrar tudo que está em branco. Tá? Na verdade, essa parte aqui, ela não pertence, ela pertence à planilha, né? Mas ela pertence aqui à área, né? Mas ela é uma área diferenciada, né? Ela é uma área secundária da planilha, tá bom? Mas ela está aqui na planilha, então quando eu coloquei vazia, como ele está aqui na mesma linha, né? Quase fazendo a mesma, pertencendo à mesma planilha, ele também apareceu vazia lá, tá? Então, a gente pode escolher aqui os valores, estou aqui no segundo trimestre, e ele me deu aqui as informações. E aqui, como ele faz o filtro, ele permanece o item, né? Então, o item 1, 5, 9, 15, 19 é o que tem o valor 70 no segundo trimestre aí, tá? Então, essa é a primeira ferramenta filtro, tá? A gente tem a opção avançada de filtro aqui, tá? Para você criar o filtro, né? Manipular o filtro aí, tá? Então a gente tem aqui a possibilidade do filtro. Quer tirar o filtro? Você seleciona, né? E clica de novo em filtro. Aí você tira aquele recurso de filtro, tá bom? Esse daí foi o recurso filtro, que serve para facilitar a nossa análise, tá? Além do recurso filtro, a gente tem o quê? A formatação condicional, tá? O que é a formatação condicional? Na verdade, a gente precisa entender que formatação, né, é algo que vai alterar, vai modificar as características de um local. No caso de um texto, no caso uma letra, um tamanho. No caso da planilha eletrônica, a gente vai formatar a célula, tá? Então a formatação condicional ela vai ser aplicada na célula. Então a gente seleciona o local onde você quer aplicar a formatação condicional, tá bom? Nós vamos selecionar a área que você quer aplicar a formatação condicional. Aqui no caso a gente está trabalhando com um total, né? Então eu posso fazer o cálculo primeiro ou não, isso é indiferente, tá? Selecionamos aqui os dados. Após a seleção dos dados, né, da área que você quer aplicar, né, essa formatação, você precisa lembrar que a gente vai alterar as características desse local. Então, quando eu faço uma conta aqui, usar a função soma, faço aqui uma conta.
percebam que ele está aqui preto, né? O texto está preto, o alinhamento está à direita, né? A fonte tá a fonte calibre, né? Então dá 300. Eu não sei se aqui eu vou ter algum valor maior que 300. Deixa eu ver aqui, fazer um testezinho. Ó, eu não tenho valores maiores que 300. 320, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a formatação condicional para que, se ele chegar em 320 ou acima de 300, ele vai mudar de cor. E se ficar abaixo de 300, ele vai ficar numa outra cor. Então eu posso colocar aí duas cores, por exemplo, verde e vermelho, ou outras cores, alinhamentos. Se você quiser trabalhar com 3 tipos de cores, 3 condições de cores, né? Por isso que é chamado de formatação condicional, você pode. Primeiramente, a gente seleciona a área, repetindo aqui, vamos selecionar a nossa área. Lá na página inicial, a gente vai procurar aqui a opção, tá? A opção formatação condicional. Vamos clicar nela. Aqui a gente vai encontrar algumas formatações. Por exemplo, realçar regra da célula. Aí ele me dá aqui, ó. É maior do que, é menor do que, está entre, igual a, texto que contém, tá? Então eu tenho algumas regras. Aqui eu tenho mais regras. Aqui eu tenho outra, ó, regras de primeiros e últimos. Então a gente tem aqui também tipo de regra. Barra de dados é um outro tipo de formatação condicional. Escala de cor. Conjunto de ícones, você pode colocar ícones, tá? De acordo com o resultado, tá? Então, vamos para o feijão com arroz, tá? Né? O que todo mundo tem que saber. Isso daqui todo mundo tem que ter memorizado. Que é algumas regras básicas. Então vamos lá. Vamos clicar aqui em mais regras para a gente poder conhecer. Então a gente tem aqui mais regras, eu tenho essa assistente. Então a gente tem aqui algumas formatações. Então vamos lá, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Então aqui você tem uma possibilidade de escolher o tipo de formatação. Então, estilo de formatação, escala bicolor, né? Que aí é o tipo de cor que você quer que fique. Tricolor, né? Salve São Paulo. E conjunto de ícones. Então você pode escolher aqui formatação. O tipo de formatação. Aqui embaixo você tem as regras que você quer colocar. Então, valor mais baixo que, tá? Então aqui você tem valor mais baixo que, número, porcentagem, fórmula, percentil, né? Seria o percentual. Então, um exemplo. Valor mais baixo que. Então, aqui ele está bloqueado. Aqui ele bloqueou porque ele vai escolher aleatório, números. Quando eu coloco em números, ele me dá aqui, ó, para eu poder digitar. Então, por exemplo, que número? Eu quero, por exemplo, número 100. Número, 100. E aqui eu posso formatar para números mais altos. Então aqui eu posso colocar uma outra condição. Então o número 100 vai ficar essa cor aqui, que é laranja. E aqui eu vou colocar, sei lá, 300. Né? Opa. 300. Tá? Certo? Então, você pode escolher aqui. Pode modificar, né? Aqui os conjuntos que você quiser. Nós temos um outro item aqui, que é o que mais a gente acaba usando. Tá? Formatação da célula.
que é o que eu havia comentado inicialmente, em mudar tamanho, cor da letra, né, algo do gênero. Então, valor da célula, valor apenas de células contém. Valor da célula, menor do que. Aí a gente pode colocar aqui, menor que 100. Formatar. A gente vai vir aqui em formatar e pode escolher a formatação que você quer. Negrito, você pode colocar uma cor na letra, tá? Você pode colocar uma borda diferenciada, você pode mudar a cor do preenchimento, tá? Vou mudar aqui a cor do preenchimento, ó, vermelho. Então vai ficar vermelho com vermelho, não ficou nada legal, né? Vamos mudar aqui. Colocar o branco. Vermelho com branco. Tá vendo? Então, todo valor que for menor que essa referência aqui, menor que 100, ele vai ficar vermelho e a cor branca. Tá bom? Então, vocês podem mudar aqui a regra. Ah, quero o valor maior. Então, maior do que? Maior que 300. 299. Ele vai ficar verde. Aí você vem aqui e muda a cor. Quero que fique verde. Tá vendo? Aí vai ficar verde. Então, eu apliquei a formatação aqui. Né? Uma formatação, tá? Porque a gente pode trabalhar com outros parâmetros. Então, eu tenho uma formatação aqui criada. Se eu colocar a fórmula... Se eu colocar a fórmula, ele não vai mudar de cor enquanto não tiver o valor acima de 300, tá vendo? Eu coloquei lá 299, então tudo que for lá maior que 299, ele vai mudar para a cor verde, tá? Então aí a gente pode continuar trabalhando a formatação condicional, tá bom? Posso continuar trabalhando. Eu coloquei uma formatação. Eu seleciono novamente aqui as informações e posso colocar aqui, ó, dentro dessa formatação aqui, menor que. Posso colocar aqui menor que. Tem menor que do valor 200 aqui? Não tem. Tem 220. 220 é o menor do valor. Tem 200. Vamos colocar aqui com parâmetro 219. Tudo que for menor que 219, eu vou lá formatar, eu vou colocar, sei lá, amarelo, né? Colocar amarelo. Então, o que vai acontecer aqui? Opa, eu acho que eu não coloquei menor, né? Tava maior. Ah, tava maior. Eu não coloquei menor, desculpa. Vamos colocar aqui menor. Menor do que 219. Agora vai. Sempre leiam com atenção, tá, gente? Para não fazer que nem eu fiz ali, tá? Eu desfiz aqui para fazer de novo. Maior do que, aí a gente vai fazer menor do que 219. Então, todo valor menor que 219 vai aparecer amarelo pra gente, ó. Tá vendo? Todo valor menor que 219 apareceu em amarelo. E o restante? Né? Você pode colocar uma condição de novo. Né? Vem aqui em mais regras. Eu gosto de trabalhar com mais regras. Aí você escolhe aqui, ó. Igual a. Tá? Então, todos os valores igual a 270. Vou formatar aqui.
vai ficar azul. Vai colocar uma corzinha light aqui, azul. Vai ficar azul. Aí, ó, 270 ficou azul. Então você pode trabalhar de forma visual os números, tá? Aqui em formatação condicional. Né? Não gostou de nada? Você pode limpar aqui a regra, né? Você pode limpar as regras. Uma outra coisa também que permite a gente colocar, isso nas versões mais atuais do Excel, no caso do Excel, né, falando do Excel, é que a gente pode trabalhar aqui com símbolos, né, que são esses carinhas aqui. Tá vendo? Você pode trabalhar com essas formas aqui. Conjunto de ícones. Tá? Então você tem aqui os ícones. Tá vendo que aparece o ícone ali do lado? Tá aparecendo o ícone ali do lado. Né? E aqui a gente tem as regras, né? Aqui a gente tem as regras que pode trabalhar. Que ele abre aquela mesma janela inicial, tá? Então a gente tem aqui conjunto de ícones, os ícones, você escolhe os ícones, tá bom? Então, quando for maior que, maior ou igual, aí você pode colocar aqui, maior ou igual a 270. Vai ficar verde. Tudo que for maior ou igual, né? Maior ou igual a 220, vai ficar amarelo. E o oposto vai ficar vermelho. Tá? Ok. Menor que 220. Um ou mais valores especificados não são porcentagens. Ah, tá, ele está trabalhando com porcentagem. Deixa eu mudar aqui para número. Não tomei cuidado em me atentar aqui. 270. Próxima condição, 220, né? 220. E tudo que for menor que 220 vai ficar vermelho. Aí apareceu, ó. Cadê o vermelho? Ó, 200, ficou vermelho. Então você pode ter essa formatação condicional aqui, tá? Com ícones. Daqui é alerta. Muito utilizado, tá? Essa formatação com a parte de vendas, né? Para aqueles que estão na média, aqueles que não estão na média, tá? Estão no vermelho ainda. O fechamento do orçamento, né? Lembram de uma planilha que a gente fez? Foi uma planilha que eu mandei sobre o orçamento familiar. Então você pode colocar lá um mês, você fechou no amarelo, vermelho, verde, né? Então fica legal, visual, né? A gente pode trabalhar bastante visual. Então aqui foi o filtro, tá? E agora a gente vai para o gráfico. O gráfico pra gente, né? Para quem fez o módulo de apresentações gráficas comigo, não é novidade porque a gente trabalhou bastante, né? Então a gente tem os gráficos aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer o gráfico aqui dos produtos e dos trimestres, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre. Tá bom? Então eu seleciono aqui a área que eu quero colocar o gráfico. Vamos lá no menu inserir, tá? E a gente tem o gráfico aqui, ó. Né? Tem o gráfico. Então você pode escolher o gráfico. Então ele vai te dar alguns modelos de gráficos, né? E você vai escolher o que mais se adequa para você. Aqui no caso, como eu selecionei tudo, o de pizza ele não fica muito legal. Porque o de pizza seria legal eu fazer separado. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e assim por diante. Aqui o que mais se enquadra seria o de colunas ou o de linhas, tá? Mas vamos ao de colunas, que é aquele gráfico que
a gente nunca vai errar, tá? Vai ficar bem grande. Então, para diminuir aqui, eu vou diminuir a quantidade de itens, tá? Só para ficar melhor de forma visual aí pra gente. A gente poder ver de forma visual melhor. Então, tem aqui os gráficos, tem as legendas, né? Ele te dá 2 modelinhos de legendas aqui. Vou escolher esse daqui, que eu acho que fica mais didático. E ok. Tá aqui o gráfico. Tá aqui o meu gráficozinho. Esse gráfico, ele está representando o quê? Representando essa área que eu selecionei. Tá? Então, o gráfico, a gente tem aqui, depois que coloca o gráfico, nós temos aqui a guia designer, que é o layout do gráfico. Você pode modificar o layout. Tá vendo? Você vai escolher o melhor layout. Vai brincar, né? É gostoso brincar com o gráfico. Gostoso brincar com os layouts. Tá? Vai escolher um layout legal. Aqui você tem as cores, que você pode alterar as cores. Tá? E aqui você pode mudar também, né, outras configurações relacionadas ao gráfico. Tá? E aqui, caso você não tenha gostado do estilo de barras, né, você vem aqui e altera o tipo. Vem aqui e muda o tipo de gráfico. Escolhe um outro gráfico que você queira. Tá? E aqui a gente pode mover o gráfico. No caso, o gráfico está na mesma planilha. Eu posso mover ele para uma outra planilha. Tá? A gente pode mover ele aqui, mover o objeto. Tá bom? Deixa eu colocar aqui uma outra planilha. Então eu posso pegar aqui esse meu gráfico e posso mover ele aqui para a planilha 2. Então aqui na planilha 1 eu tenho os dados. E aqui na planilha 2 eu tenho uma área maior, né? Eu tenho uma área maior onde eu posso ampliar o meu gráfico. E aí vocês conseguem ver melhor o meu gráfico. Aqui eu posso mudar o título do gráfico. Né? Aqui você tem o eixo também que você pode mudar, no eixo, né? Tanto o eixo X quanto o eixo Y. E a gente tem uma legendazinha aqui, deixa eu fechar aqui a formatação. Nós temos a legenda, né, do que foi trabalhado. E aí você vai aplicar a formatação que você quiser. Você pode aumentar o tamanho da legenda, pode diminuir o tamanho da legenda, tá bom? Né? Você pode dar uma brincada aí. Certo? Então nós temos o gráfico aí. Então, ó, por enquanto, até esse momento aqui, a gente viu filtro, né? A gente viu colocar filtro. Como que a gente coloca filtro? Seleciona a área que você quer colocar o filtro. No caso, a área, você seleciona o título, né? Aí a gente vai lá em dados, filtro. Aí ele vai inserir as drop downs aqui, tá? E aí a gente vai escolher o tipo de filtro que quer fazer. Eu quero selecionar só o valor 50. Tá? Então nós temos aqui o filtro. Para remover o filtro, você seleciona e tira o filtro de novo. Né? Clica aqui na ferramenta filtro. Aí vai sair o filtro e você vai ter a planilha na íntegra. Aqui nós vimos formatação condicional. Tá? Formatação condicional lá na guia iniciar, página inicial, formatação condicional. Deixa eu limpar regras aqui. Tá? Então aqui você tem as regras para inserir a formatação condicional. Então você pode escolher uma regra maior, por exemplo, por aqui, maior que é um atalho, ou por aqui, maior que, então você vai determinar um valor, né? Então aqui eu vou determinar, por exemplo, todo valor maior que 260. E aqui eu tenho a formatação. Posso personalizar a formatação. Então você pode colocar lá um preenchimento, pode mudar a cor do texto, caso você queira. Ficar um carnaval.
Aí o que, que aconteceu aqui? Ele formatou para mim, né, todo valor maior que 260, ele deixou o preenchimento verde e a cor do texto em amarelo, tá? Então esse é um tipo de formatação, mas nas versões mais atuais do Office, como a gente está mexendo aqui com Excel em especial, a gente tem aqui os símbolos, né, conjunto de símbolos. Então você pode escolher aqui, né, o tipo de símbolo que você quer trabalhar, e aqui você coloca a condição, né? Se for porcentagem, porcentagem, se for número, número. Então aqui você pode colocar 3 condições. 220, 300, 220, tudo que for menor, aqui que 220, vai ficar vermelho, tá? Então tem aqui a formataçãozinha condicional, tá bom? Então foram 3 itens aí relacionados à formatação e o gráfico, né? O gráfico, para a gente pôr o gráfico, a gente seleciona a área que você quer pôr o gráfico. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar um gráfico agora de pizza, porque eu só selecionei o primeiro e o segundo, o primeiro trimestre, o nome do produto. Então a gente vai lá em inserir, gráfico, vou escolher um gráfico aqui de pizza, tá bom? Aí você tem pizza 3D, né, 2D e por aí vai, né? Coloca aqui o gráfico. Aqui a gente pode mudar, né, o gráfico para uma outra planilha, Plan 3. Então deixa eu mudar aqui o gráfico para Plan 3. Designer, mover para Plan 3. Então tem aqui um gráfico. E aí, gente, eu quero fazer o gráfico, por exemplo, da 4ª coluna. Como que a gente faz? A gente seleciona aqui, segura o Ctrl no teclado, né? No teclado a gente tem essa tecla aqui, ó, tecla Ctrl, opa, que tá aparecendo um monte de coisa, né? Tecla Ctrl no nosso teclado, não sei se dá pra ver aí, acho que dá. Tecla Ctrl, segura o Ctrl e seleciona a outra área lá que você quer colocar no gráfico. Ctrl, tá? Ele permite você fazer seleções alternadas, tá? Através do Ctrl. Tecla Ctrl do teclado. Então aí a gente vai lá no inserir gráfico e vamos colocar um gráfico de pizza também. Só que agora é um gráfico de pizza da 4ª coluna, né? Do 4º trimestre. Então, aí, ó, eu tenho aqui um gráfico do 1º trimestre, tenho aqui um gráfico do 4º trimestre. Clicando no gráfico, você tem a formatação do gráfico, tá? Você tem a formatação do gráfico. Você pode inserir porcentagens, né, valores aí. Tá vendo? Então você pode formatar o seu gráfico e pode inserir as porcentagens do mesmo, tá? Então é bem gostosinho na hora de trabalhar com o gráfico. Certo, gente? E aí, galera? Gostaram aí do conteúdo de hoje? Vocês estão com alguma dúvida? Querem perguntar algo? Perguntem aí, gente. O Arthur entrou. Grande Arthur. O que estava acontecendo, Arthur? Que você não veio na aula passada? Pessoal, dúvidas aí? Roberivan, acordou atrasado, Roberivan? Isaac também, tomou uma chave de cobertor, galera atrasou um pouquinho. O Tavares. E aí, gente, perguntas aí? Eu já falei, quando acontecer essas coisas me avisem.
Ih, caramba, que saco, hein? Eu ia falar, né? Que M grande. Aí você tá pelo celular, então? Não, tá pelo PC. Deu tempo de arrumar, então? Menos mal. Só quem passou por isso, né? Pau no PC nesse momento é que nem dor de barriga no lugar que não tem banheiro, né? Você fica desesperado. É sério, gente. Só quem passou por isso sabe. Né? Já tivemos alguns perrengues aqui em aula, né? No meu caso, né? Da aula, o computador dá pau antes da aula, minutos antes da aula e a gente fazer aula pelo celular aí, né? Mas que bom que deu certo. Parece dor de barriga, cara. Você tá já, né? Quem já não teve piriri no meio do ônibus, no meio do metrô ou do trem? É, cara. É complicado, é complicado. Mas aí, gente, dúvidas aí sobre o que nós vimos hoje? Perguntas? Então, recapitulando, a gente viu sobre gráficos, né? Recapitulando aí, nós vimos gráficos, que não é novidade para vocês. Nós vimos aí formatação condicional, que já é formatação, né? Então é uma novidade para a gente, porque a gente até então não trabalhou com formatação, a não ser for aquelas formatações básicas. E filtro, tá? Filtro também é uma coisinha legal aí, que serve para você diminuir a sua análise com a planilha, tá? E são coisas funcionais, tá? Coisas que vocês vão usar no dia a dia de vocês aí, no dia a dia da empresa. E eu recomendo, desde já, né? Sempre venho recomendando que vocês façam uma planilha lá, né? Façam uma planilha de controle mensal, que nem aquele modelinho que eu mandei para vocês, e vão fazendo isso. Vocês vão ver que vai fazer uma diferença enorme aí no dia a dia de vocês, certo?